Eu enterrei o corpo da minha irmã no quintal da casa de campo dos meus pais, sob o olival seco de Alentejo, e assisti ao sol poente tingir o solo de sangue enquanto eu sussurrava: agora você é ninguém, como eu sempre fui para você. Mas ela não morreu de verdade, não naquele dia, pelo menos, e o que veio depois foi pior. Ela usou o meu nome, o meu rosto, a minha vida, com o aceno cúmplice dos nossos pais, que trocaram amor por uma lealdade podre e familiar. E eu me tornei o fantasma na própria história, tramando uma vingança que faria fado parecer uma canção de ninar, porque em Portugal, a família é o veneno mais doce que existe. O cheiro de azeite queimado ainda paira na minha memória como um fantasma teimoso, impregnado nas paredes brancas da cozinha onde tudo começou. Era verão em Lisboa, daqueles que sufocam a alma, com o Tejo refletindo o céu de um azul implacável, como se o rio soubesse dos segredos que carregava. Eu tinha 28 anos, recém-formado em Direito pela Universidade de Lisboa, com um estágio promissor no Tribunal da Relação e um apartamento minúsculo no bairro Alto que eu pagava com suor e noites insones. Meu nome é Ana Sofia Mendes, ou era, antes de tudo se desintegrar como um azulejo rachado sob o peso de uma bota pesada. Minha irmã, Beatriz, era 5 anos mais nova, um furacão de preguiça e charme falso que varria tudo à sua frente. Desde crianças, ela era a favorita. Nossos pais, Manuel e Isabel, vinham do interior, de Évora, onde o sol castiga a terra e as pessoas aprendem a perdoar demais. Papai era ferreiro aposentado, mãos calejadas que forjavam ferraduras mas nunca erguiam barreiras contra a fraqueza dela. Mamã, costureira, via em Beatriz o reflexo da juventude que o tempo lhe roubara, cabelos castanhos ondulados, olhos verdes que piscavam inocência, e um corpo que se movia como se o mundo devesse se curvar. Eu era a prática, a que estudava enquanto ela posava para selfies no Instagram, a que limpava a casa enquanto ela saía com amigos que pagavam as contas. Aquele dia, voltei do estágio exausta, o ar quente do elétrico 28 colando a blusa nas costas. A porta do apartamento, meu apartamento, alugado com o salário que mal cobria o aluguel, estava entreaberta. Dentro, Beatriz ria alto ao telefone, esticada no sofá que eu comprara em segunda mão na Feira da Ladra. Sobre a mesa de centro, pilhas de roupas novas, etiquetas ainda penduradas, e um cartão de crédito que não era dela. O meu. Beatriz, que porra é esta? Minha voz saiu rouca, como o lamento de um fado antigo no Largo do Carmo. Ela desligou o telefone com um suspiro teatral, sentando-se devagar, as pernas cruzadas como uma rainha destronada. Calma, mana. É só um empréstimo. Eu precisava de umas coisas para um date esta noite. O tipo é rico, investidor de Oeiras. Vai-me levar ao Eleven, o restaurante chique no Parque Eduardo VII. Eu ri, mas era um riso seco, como folhas de sobreiro estalando no fogo. Empréstimo. Tu usaste o meu cartão sem pedir. São 500 euros, Beatriz. Eu mal tenho para o mês. Ela revirou os olhos, aquele gesto que me fazia ferver por dentro desde os 15 anos, quando ela emprestara o meu vestido de formatura e o devolveu rasgado. Exagero. Tu sempre foste assim, Ana. Tão certinha. Os pais mandaram de criar-me, não é? Eles ligaram ontem, disseram que eu estava numa fase difícil. Tu és a irmã mais velha, a forte. Ajuda-me. Os pais. Sempre os pais. Eles viviam em Évora, numa casa modesta com jardim de laranjeiras, mas as chamadas vinham como flechas envenenadas. Cuida da Beatriz, Ana. Ela é sensível, precisa de espaço. Espaço para parasitar, eu pensava, mas nunca dizia. Em Portugal, a família é sagrada, como o vinho do Porto envelhecido, amargo se não tratado com reverência. Eu engolia o fel, pagava as dívidas dela, as roupas, as saídas, os empréstimos que viravam buracos no meu orçamento. Naquela noite, após ela sair balançando os quadris como se o chiado fosse o seu palco, sentei-me no chão frio do apartamento, o vinho tinto de uma garrafa barata queimando a garganta. Olhei para o espelho rachado no banheiro, olhos castanhos cansados, cabelos pretos presos num coque prático, sardas que o sol de Lisboa beijava sem piedade. Quem era eu? A provedora invisível, a sombra da estrela. Beatriz tinha 1,70 metros de ilusão, mas eu carregava o peso real, os estudos, o trabalho, o sonho de ser advogada de direitos humanos, defendendo mulheres como eu, presas em teias familiares. Decidi naquele momento,
chega. Liguei para os pais, o telefone quando como um sino de igreja em festa. Mamã, papá, a Beatriz está a usar o meu dinheiro. De novo. Eu não aguento mais. Silêncio do outro lado, interrompido pelo zumbido de grilos no Alentejo. Depois, a voz de papá, grave como o solo seco. Ana, filhinha, a Beatriz é a caçula. Ela erra, mas é sangue nosso. Ajuda-a, como sempre fizeste. Deus recompensa os pacientes. Mamãe interveio, suave como azeite. Tu és forte, Ana. Nós estamos velhos, não podemos lidar com as birras dela. Manda-lhe um abraço da nossa parte. Desliguei, o peito apertado como um punho. Abraço. Eu queria estrangular aquela teia de desculpas. Na manhã seguinte, mudei as senhas do banco, tranquei a porta com uma corrente nova e enviei uma mensagem a Beatriz: não voltes aqui. Resolve a tua vida sozinha. Eu cortei-te. Ela respondeu com uma cascata de emojis chorosos e chamadas perdidas. Mana, por favor. Os pais vão ficar zangados. Eu mudo, juro. Mas eu via através da máscara, era pânico, não arrependimento. Ela era um parasita, sugando até secar o hospedeiro, e eu era o hospedeiro que finalmente se rebelara. Os dias seguintes foram um alívio cortante, como o vento do Atlântico varrendo Cascais. Foquei no trabalho, audiências no tribunal, pilhas de processos sobre divórcios amargos e heranças disputadas. Em casa, lia Camões à noite, as palavras amor é fogo que arde sem se ver e quando como um aviso. Mas o vazio crescia. Beatriz não ligava mais, os pais enviavam mensagens curtas, tudo bem aí, ignorando o abismo que eu cavara. Então, veio o primeiro sinal. Uma carta do banco, detecção de atividade suspeita na sua conta. Alguém tentara sacar 200 euros num supermercado em Sintra. O nome no extrato. Beatriz Mendes. Mas como? Eu mudara tudo. Liguei para o banco, voz tremendo, é impossível. Ela não tem acesso. A gerente, uma mulher de meia idade com óculos de armação fina, hesitou. Senhora Mendes, o pedido veio com o seu passaporte digitalizado. E uma declaração dos seus pais confirmando a autorização familiar. Meus pais. O apoio silencioso começava aí, um sussurro envenenado que se tornaria um rugido. Eu ri na linha, histérica, imaginando-os em Évora, assinando papéis com mãos trêmulas, justificando, é pela família. Mas dentro de mim, algo se quebrava, não de dor, mas de fúria pura, como o vinho fermentando em barris de carvalho, pronto para explodir. Eu não chorei. Em vez disso, comecei a planear. Primeiro, contratei um detetive particular, um ex-polícia chamado Rui, com cicatrizes de um assalto em Alfama. Siga-a, eu disse, entregando uma foto dela de um jantar no Bairro Alto. Quero saber tudo, onde vive, com quem, o que faz com o meu nome. Rui assentiu, olhos cinzentos como o Tejo em tormenta. Vai custar, Ana. Mas se é família, prepare-se, o sangue trai mais que o estranho. Ele tinha razão. Uma semana depois, o relatório chegou, Beatriz instalara-se num apartamento em Belém, alugado com um contrato falso no meu nome. Usava o meu NIF para um empréstimo de 10.000 euros num banco de Setúbal. E o pior, candidatura a um emprego na Câmara Municipal de Lisboa, como assistente administrativa, com o meu currículo copiado, as notas da faculdade, o estágio, até a carta de recomendação que eu ganhara de um professor. Ela roubara a minha identidade. Não por malícia cega, mas por necessidade egoísta, e os pais. Eles coassinavam os papéis, para ajudar a Beatriz a recomeçar, diziam numa chamada que fiz. Tu cortaste-a, Ana. Ela precisava de uma rede de segurança. É temporário. Temporário. Como o sol que se põe no Alentejo, deixando a noite engolir tudo. Eu sentia o veneno correndo nas veias, raiva, traição, um vazio que pedia preenchimento com vingança. Em Portugal, onde o saudosismo é rei, eu não seria a vítima chorosa. Eu seria o carrasco, afiando a lâmina no silêncio das noites lisboetas. Naquela noite, caminhei pelo terreiro do Paço, o arco triunfal iluminado como um mentiroso grandioso. O Tejo lambia as pedras, sussurrando promessas de afogamento. Liguei para Rui, aumenta a vigilância.
Quero provas irrefutáveis. E para mim mesma, num sussurro que o vento levou, vais pagar, Beatriz. Com juros, como um fado que não acaba. As semanas seguintes foram um labirinto de sombras e mentiras, onde cada esquina de Lisboa parecia conspirar contra mim. Acordava com o som dos elétricos rangendo nas ruas íngremes do Chiado, mas o sono era um luxo perdido, substituído por noites de pesquisa febril no computador, luz azulada refletindo nos meus olhos inchados. Eu devorava fóruns online sobre roubo de identidade, sites como o da Autoridade Tributária, artigos no Público sobre fraudes familiares, mas nada preparava para o veneno pessoal, o tipo que corrói devagar, como o sal no mar erudindo as falésias da costa da Caparica. Rui ligava todas as manhãs, voz rouca de cigarros e café forte. Ela está a usar o teu nome para tudo, Ana. Cartão de cidadão duplicado via consulado em Espanha, os pais ajudaram com os documentos, disseram que era uma emergência familiar. Agora, tem um salário na Câmara, 1.200 euros líquidos, mais subsídios. Vive como uma senhora em Belém, jantares no Time Out Market com um tipo chamado Vasco, corretor de imóveis de Cascais. Eu apertava o telefone, unhas cravando na palma. Vasco. Eu o conhecia de uma festa na faculdade, charmoso, mas vazio como um pastel de nata sem creme. Beatriz sempre mirava alto, caçando homens que pagassem as faturas dela. E os pais? Onde entram nisso? Assinaturas digitais. A tua mãe enviou o e-mail com o teu consentimento falso. Ana autoriza, é para o bem da irmã. Clássico. Clássico. Em Portugal, onde a família é o altar e o sacrifício a rotina, como as procissões de Nossa Senhora de Fátima. Eu viajava de comboio para Évora nos fins de semana, o Alentejo desfilando pela janela como um tapete de cortiça e poeira dourada. A casa dos pais cheirava a ensopado de borrego e lavanda seca, mas o ar estava pesado, como antes de uma tempestade no Guadiana. Pai, mãe, o que fizeram? Eu confrontava-os na cozinha, enquanto mamã mexia o caldeirão com uma colher de pau gasta pelo tempo. Papá baixava os olhos para o jornal, a capital aberto na página de obituários. Ana, não dramatizes. A Beatriz estava na rua depois do que lhe disseste. Nós ajudamos um pouco. É o teu nome, mas é a nossa família. Um pouco. Ela roubou a minha vida. Empregos, dinheiro, identidade. Mamã parou, colher pingando caldo no chão de azulejos vermelhos. Seus olhos, iguais aos meus, marejados mas firmes. Tu cortaste-a, filha. Deixaste-a sem nada. Nós somos velhos, não podíamos vê-la na miséria. Deus perdoa os erros dos filhos. Perdoa tu também. Perdoar. A palavra ecoava como o sino da sé de Évora, convocando penitentes. Mas eu não era penitente, eu era a crucificada, pregada numa cruz de lealdade cega. Saí dali tremendo, o carro alugado devorando a autoestrada de volta a Lisboa, rádio tocando Amália Rodrigues, estrangeira, sem destino nem lar. Era eu, agora, estrangeira na própria pele. No trabalho, o inferno se instalava. Uma colega, Marta, de cabelos ruivos e sotaque madeirense, aproximou-se um dia no corredor do tribunal. Ana, ouvi que tens uma irmã na Câmara. Parabéns. Ela foi contratada na semana passada. Dizem que é brilhante, com o teu currículo. Meu estômago revirou como o mar em Ericeira durante um temporal. Irmã. Beatriz. Sim. Ela mencionou-te na entrevista. Minha irmã Ana me inspirou. Que fofo. Fofo. Eu sorri, dentes cerrados, mas por dentro, a fúria borbulhava como o vinho a ferver nas adegas do Douro. Beatriz não só roubara, ela me creditava, como se eu fosse a marionetista, transformando o parasita em borboleta. Liguei para Rui, preciso de mais. Gravações, e-mails, tudo. Ele entregou um dossiê gordo numa cafetaria em Alfama, o cheiro de pastéis de bacalhau misturando-se ao sal do ar. Fotos, Beatriz no Mosteiro dos Jerónimos, braço dado com Vasco, anel de brilhantes no dedo, comprado com o empréstimo no meu nome. E-mails dos pais, querida Beatriz, usa o que precisares. A Ana vai entender, ela é a forte da família. Anexos, scans do meu passaporte, alterados digitalmente. Eu vomitava bala ao ler. Não era só roubo, era apagamento.
Beatriz vivia a minha ascensão, o apartamento com vista para o Tejo que eu sonhara, o emprego estável que eu suara para conquistar, até os amigos, ela infiltrara o meu círculo no LinkedIn, posando como consultora júnior com o meu foto de perfil antiga. A vingança começou pequena, como uma faísca num palheiro de palha alentejana. Criei um perfil falso no Facebook, Ana Mendes reconstruída, espalhando rumores sutis. Cuidado com fraudes na Câmara de Lisboa, alguém usando identidade roubada para cargos públicos. Nada direto, mas sementes plantadas. Vi as reações, likes nervosos, partilhas em grupos de funcionários públicos. Então, o golpe pessoal. Marquei um café com Beatriz num terraço em Belém, o padrão dos descobrimentos erguendo-se como um dedo acusador ao fundo. Ela chegou atrasada, maquiagem impecável, vestido florido que eu reconhecera do catálogo da Zara, comprado com o meu cartão meses antes. Ana. Que bom ver-te. Ela abraçou-me, perfume doce como madressilvas invadindo narcisos. Sentei-me, mãos firmes na chávena de galão. Beatriz, para com isto. Devolve tudo. O emprego, o apartamento, o nome. Ela piscou, inocente como uma virgem de Fátima. Do que falas, mana? Eu só. Recomecei. Tu cortaste-me, lembras? Mas os pais ajudaram. Eles dizem que tu exageraste. Exagerei? Tu parasitas há anos. E agora, com o apoio deles, viraste-me do avesso. O sorriso dela vacilou, revelando o abismo, medo, mas também triunfo. Talvez. Mas e se eu não quiser parar? O Vasco adora-me assim. A vida é boa, Ana. Junta-te a nós. Os pais querem paz. Paz. Eu ri baixo, o som perdido no burburinho de turistas. Paz é para os mortos, Beatriz. E tu estás a cavar a tua sepultura. Saí dali com o coração martelado, mas a mente afiada como a espada de Viriato. Naquela noite, contactei um advogado amigo, o Dr. Almeida, num bar de Fada em Madragoa. Posso processá-la por usurpação de identidade. E os pais? Ele acendeu um cigarro, fumaça dançando como fantasmas. Sim, artigo 256 do Código Penal. Mas família. Os juízes hesitam. Provas sólidas, Ana. E prepare-se, vai doer em todos. Doer. Sim, mas a dor era o combustível. Comecei a documentar, diários digitais, capturas de ecrã, testemunhas. E planeava o próximo passo, confrontar os pais de frente, não com palavras, mas com ações. Aluguei um carro e parti para Évora ao amanhecer, o sol nascendo como uma ferida aberta no horizonte alentejano. Cheguei à casa deles ao meio-dia, o calor ondulando o ar como um véu. Bati à porta, e mamãe abriu, avental sujo de farinha. Ana. Que surpresa! Surpresa! Convocatória para uma reunião familiar. Agora. Papá estava na sala, televisão ligada num jogo do Benfica. Desliguei-a, o silêncio caindo como uma guilhotina. Vocês traíram-me. Ajudaram-na a roubar a minha vida. Eles trocaram olhares, culpados como ladrões de oliveiras. Filha, senta-te. É complicado. Complicado. Digam a verdade. Mamã sentou-se, mãos torcendo o lenço. A Beatriz veio a chorar, Ana. Sem abrigo, sem nada. Nós pensamos. Era só um empurrão. O teu nome é forte, podes reconstruir. Reconstruir. Enquanto ela destrói. Vocês escolheram-na. Papai ergueu a voz, raro como um eclipse, tu és a mais velha. Devias proteger, não punir. Proteger. A palavra me acertou como um murro. Eu protegi anos, pagando dívidas, mentindo por ela em brigas escolares, até emprestando o carro que ela amassou num acidente bêbado em Setúbal. E agora, o pagamento, exílio na própria identidade. Saí dali prometendo, vou recuperar tudo. E vocês vão ver o que significa perder uma filha de verdade. De volta a Lisboa, a trama engrossava. Beatriz postara no Instagram, foto dela no meu antigo café favorito, legenda, nova fase. Grata à mana Ana pela inspiração família primeiro.
Comentários, corações, inveja. Eu respondi anonimamente: cuidado, isso não é dela. A guerra começava. Mas dentro de mim, o abismo crescia, não só raiva, mas dúvida. E se eu fosse o monstro? Em Portugal, onde o catolicismo sussurra perdão, a vingança é um pecado doce. Mas eu prosseguia, porque o limite fora cruzado, e o retorno era impossível. O outono chegou a Lisboa como um amante relutante, folhas de plátano caindo nas calçadas do Rossio como confetes de um carnaval esquecido. O ar esfriava, carregado de castanhas assadas e o cheiro úmido do Tejo subindo em névoa, mas dentro de mim, o fogo não apagava, ardia mais, alimentado por cada descoberta que Rui desenterrava como raízes podres de uma oliveira centenária. Eu trabalhava de dia no tribunal, defendendo clientes em casos de assédio moral, ironia que me mordia como um cão vadio em Alfama, eu, a advogada das vítimas, transformada em caçadora pela própria família. O dossiê crescia, Beatriz usava o meu nome para um seguro de saúde falso, cobrindo cirurgias cosméticas em clínicas de Estoril, lábios mais cheios, nariz afinado, tudo para seduzir Vasco mais fundo. E o emprego? Ela falsificara referências, incluindo uma do meu chefe no estágio, contactada via mail hackeado. Os pais, enviavam dinheiro mensal de Évora, para as despesas da casa, mas era o meu salário desviado, um fio invisível de cumplicidade. Eu confrontava-os por videochamada, o ecrã rachado do meu telemóvel refletindo o meu rosto magro, olheiras como sulcos de lavoura alentejana. Mãe, pai, parem. Isso é crime. Ajudar na fraude. Mamãe chorava, lenço na boca. Ana, por favor. A Beatriz mudou. Ela diz que te ama, que foi um erro. Erro. Ela vive a minha vida. Papai intervinha, voz trêmula, nós fizemos o que achamos melhor. Tu és bem-sucedida, podes partilhar. Partilhar. Como pão na Eucaristia, mas envenenado. Eu desligava, coração batendo como o tambor de uma morna cabo-verdiana, misturando saudades com ódio. Em noites solitárias, bebia gin tónico no meu apartamento, agora reforçado com trancas e alarmes, e escrevia cartas que nunca enviava. Vocês criaram um monstro e o alimentaram com a minha carne. A escalada veio no e-mail da Câmara Municipal. Senhora Ana Mendes, agradecemos o seu interesse no cargo de assistente. No entanto, devido à duplicidade de candidaturas. Duplicidade. Beatriz candidatara-se 2 vezes, uma como ela, outra como eu, sabotando qualquer chance minha. Ri alto, e quando nas paredes nuas, e marquei reunião com o Dr. Almeida. O seu escritório em baixa era um santuário de livros empoeirados e crucifixos discretos, cheiro de cor e tabaco. Ana, tens caso. Mas vai ser guerra suja. Processa por usurpação, difamação, e envolve a PJ, Polícia Judiciária. Os pais podem ser cúmplices. Faça-o. Os papéis foram entregues numa manhã chuvosa, o elétrico 28 chapinhando poças no caminho para Belém. Beatriz abriu a porta do apartamento, meu apartamento nos sonhos, de robe de seda, cabelo despenteado como se eu a tivesse apanhado em flagrante. Ana. O que é isto? Intimação. Devolve tudo ou vais a tribunal. Ela leu, rosto pálido como queijo de Nisa. Tu estás louca. Os pais não vão permitir. Eles vão ter de escolher. Ou eu, ou a parasita. Ela riu, mas era histérico, como o choro de uma criança mimada. Escolher. Eles já escolheram. Eu sou a fraca, a que precisa. Tu? És a egoísta que os abandonou. Abandonado. Eu pagar as contas médicas do pai após o enfarte, enviara dinheiro para o telhado da casa em Évora. Mas na narrativa dela, eu era a vilã. Vais perder tudo, Beatriz. O emprego, o Vasco, a ilusão. Ela fechou a porta na minha cara, mas ouvi o soluço do outro lado. Vitória pírrica, pensei, descendo as escadas, chuva molhando o casaco como lágrimas não choradas. Então, o contra-ataque. No dia seguinte, o meu chefe no tribunal chamou-me à sala. Ana, há queixas. Alguém anonimamente acusa-te de nepotismo, de arranjar emprego para a irmã com favoritismo. Nepotismo. Beatriz retaliara, espalhando veneno no meu círculo. É mentira, doutor. É ela, a minha irmã,
usando o meu nome. Ele assentiu, mas o olhar era de dúvida, como o de um confessor cético. Provas, Ana. Em Portugal, as aparências mandam. Provas. Eu as tinha, mas o dano estava feito, sussurros nos corredores, olhares desviados no almoço no cais do Sodré. Isolamento, o pior tipo de prisão para uma lisboeta social como eu. Rui ligou à noite, ela está a planear fugir. Bilhete para o Porto amanhã, talvez para a Espanha. Vasco está nervoso, falou em romper. Impeça-a, siga, fotografe, tudo. Eu não dormi. Em vez disso, dirigi para o Alentejo sob estrelas como pregos no céu negro, chegando à casa dos pais ao raiar do dia. Bati com força, e papá abriu, olhos sonolentos. Ana. A esta hora. Vocês sabiam. Do bilhete, da fuga. Digam. Mamãe apareceu atrás, robe florido. Filha, senta. Vamos resolver. Resolver? Chamem-na. Digam-lhe para parar, ou eu acabo com tudo. Eles ligaram, altifalante e quando o toque. Beatriz atendeu, voz embargada, mãe. Pai. A Ana veio. Sim, filha. Para de lutar. Devolve o que tomaste. Silêncio. Depois, o soluço, mas... Eu não sei viver sem. Ela cortou-me, e agora? Beatriz, interrompi, voz de aço. Tu cortaste-me primeiro, sugando até o osso. Para, ou enterro-nos a todos. Ela desligou. Os pais olharam-me, derrotados. Vai dar certo, Ana. Não respondi. Saí para o olival, pés afundando na terra seca, colhendo uma azeitona amarga e mastigando devagar. O gosto era vingança crua, azedo, persistente. De volta a Lisboa, a PJ contactou-me, investigação aberta. Entrevistas marcadas. Mas Beatriz evaporou, desaparecida para o Porto, segundo Rui, num hotel discreto perto da Ribeira. Eu seguia, comboio alfa pendular cortando o Douro como uma veia aberta. No Porto, a cidade de granito e vinho, encontrei-a num café na Rua das Flores, rindo com um novo amigo, um enólogo de Vila Nova de Gaia. Sentei-me à mesa ao lado, capuz puxado, ouvindo fragmentos. Sim, sou Ana Mendes. A minha vida em Lisboa. Um recomeço. Meu sangue gelou. Ela expandia o roubo, tecendo teias mais largas. Confrontá-la ali seria caos, em vez disso, gravei com o telemóvel, voz tremendo. A viagem de regresso foi um vórtice de pensamentos, e se eu a matasse? Não literal, mas metaforicamente, destruísse a ilusão até restar pó. Em Portugal, onde o fado canta perdas irreparáveis, eu compunha o meu, uma balada de traição e retaliação. O clímax familiar veio numa carta dos pais, vem a Évora. Beatriz está cá. Vamos falar como família. Armadilha ou redenção? Eu fui, coração blindado como o castelo de São Jorge. Évora no inverno é um quadro de Rembrandt ao contrário, luz crua sobre ruínas romanas, sombras longas nos templos de Diana, onde o vento sussurra segredos de imperadores caídos. Cheguei de carro alugado, pneus rangendo na terra vermelha do caminho para a casa dos pais, o olival nu como ossos expostos. O ar cheirava a lenha queimada e chuva iminente, e dentro de mim, uma tempestade pior, a certeza de que esta reunião familiar era o último ato antes do colapso. A casa estava iluminada, janelas como olhos acusadores. Mamãe abriu a porta, rosto sulcado como o mapa do Alentejo, abraçando-me com braços que tremiam. Ana, graças a Deus. Entra, a Beatriz está cá. No interior, o cheiro de bacalhau à brás misturava-se à tensão, como vinho azedo num copo limpo. Beatriz sentava-se à mesa da sala, pálida mas composta, cabelos presos num rabo de cavalo que copiava o meu antigo estilo. Papá servia vinho de borra local, mãos calejadas evitando olhares. Senta, filha, disse ele, voz rouca. Vamos resolver isto como gente. Eu sentei, costas direitas como uma estátua de mármore no templo romano. Resolver? Com mentiras. Ela roubou-me, vocês ajudaram. Beatriz ergueu os olhos, verdes como erva molhada após tormenta. Ana,
Eu errei. Mas tu me abandonaste. Eu só sobrevivi. Sobreviveste. Usando o meu nome para luxos. Empregos falsos, cirurgias, amantes pagos com o meu suor. Mamãe interveio, voz suave como um fado lento. Basta, meninas. Somos família. O sangue não se discute. Sangue. Isto é veneno. Eu atirei o dossiê na mesa, fotos espalhando-se como cartas de tarô malignas, e-mails, contratos, o passaporte falso. Papá folheou, rosto endurecendo. Beatriz. Isto é verdade. Ela chorou então, lágrimas perfeitas como as de uma atriz em novela da TVI. Pai, eu tinha medo. O Vasco ia me deixar se eu não fosse bem-sucedida. E a Ana? Ela tem tudo. Por que não partilhar? Partilhar? Tu parasitas. Minha voz quebrou, e quando nas vigas de madeira? Levantei-me, punhos cerrados. Eu cuidei de vocês. Paguei o hospital do pai, o remédio da mãe, as tuas noitadas em Lisboa. E isto é o agradecimento. Beatriz fungou, limpando o nariz com a manga da minha antiga camisola, que ela roubara anos antes. Tu és a perfeita, Ana. Estudiosa, trabalhadora. Eu. Sempre a falha. Os pais diziam isso. Mentira. Os pais a mimavam, eu era a responsável. Mas ali, na luz tremulante da lâmpada, vi o abismo. Beatriz via-me como ameaça, não salvadora. E os pais? Cúmplices por fraqueza, preferindo a ilusão à verdade. Desculpa, mana, murmurou ela. Eu devolvo. O emprego, o apartamento. Mas. Dá-me tempo. Tempo. A palavra me acertou como uma flecha. Não. Agora. O PJ bate à porta amanhã. Papá bateu na mesa, copo tombando, vinho manchando a toalha como sangue. Basta. Ana, tu estás a destruir-nos. A Beatriz é a caçula, frágil. Tu és forte, perdoa. Perdoar. De novo. Eu ri, amargo como azeitonas verdes. Forte. Vocês me fizeram forte à força, carregando o peso dela. Agora, eu corto o laço. Para sempre. Saí para a noite, porta batendo como um trovão. O carro ligou com um rugido, e parti, faróis cortando a escuridão alentejana. Atrás, ouvi gritos, discussões, talvez a primeira rachadura na fachada familiar. De volta a Lisboa, a solidão era um bálsamo cortante. O apartamento ecoava vazio, mas eu o preenchia com planos, terapia com uma psicóloga em Alcântara, sessões onde desenterrei as raízes, a morte da avó quando eu tinha 10, Beatriz nascendo logo após, roubando o luto dos pais, as noites em que eu estudava à luz de vela para poupar eletricidade, enquanto ela dormia em lençóis novos. A psicóloga, doutora Sofia, ironia do nome, ouvia com olhos castanhos compassivos. Ana, a vingança é um espelho. Reflete o que te machucou. O que queres realmente? Justiça, respondi. Não só punição, mas restauração. Mas a restauração veio torcida. Dias depois, Beatriz ligou, voz quebrada. Ana, os pais. Eles me mandaram embora. Dizem que é para o teu bem. Eu estou no Porto, sem nada. Ajuda-me. Eu hesitei, o antigo instinto de irmã pescando como uma luz fraca. Não. Aprenda a voar sozinha. Desliguei, mas o vazio cresceu. Então, o golpe, uma notícia no jornal de notícias online. Fraude na Câmara de Lisboa, funcionária detida por documentos falsos. Foto de Beatriz, algemada, rosto contorcido em pânico. A PJ gira rápido. Liguei para Rui, foi você. Não. Anónimos. Talvez colegas dela. Ou eu, com as sementes plantadas online. Culpa. Não. Alívio, misturado a náusea. Os pais ligaram em pânico. Ana, a Beatriz está presa. Vem a Évora, por favor. Ela precisa de ti. Precisa. Agora sou a salvadora.
Vem. Somos família. Fui, mas não por piedade. Pelo fecho. Na esquadra de Évora, Beatriz atrás de grades, maquiagem borrada, olhos suplicantes. Mana. Perdoa. Eu errei tanto. Errei. Palavra vazia. Sim. E pagas agora. Assinei a queixa formal, voz firme como o granito portuense. Ela chorou, mas eu virei as costas, saindo para o sol fraco, onde os pais esperavam no carro. Ela vai sair em fiança, disse papá. Ajuda-nos a pagar o advogado. Não. Vocês escolheram. Agora, lidem. O carro deles partiu, poeira subindo como um véu de noiva traída. Eu fiquei, caminhando pelas ruas medievais de Évora, o osso da cartucha e quando solidão. A vingança era doce, mas oca, como um fado sem guitarra, só voz partida. De regresso, mudei o nome legalmente, Ana Sofia Ribeiro, homenagem à avó materna. Novo passaporte, novo começo. Mas as cicatrizes permaneciam, sendo uma teia de desconfiança. Namorei brevemente um professor de história em Belém, mas o toque dele lembrava mãos pegajosas de Beatriz, e eu fugia. A carta final veio de Beatriz, da prisão. Eu roubei-te porque te invejava. Tu és livre. Eu nunca fui. Desculpa. Queimei-a no Tejo, cinzas dançando na água como almas perdidas. Livre. Quase. Mas a verdadeira prisão era interna, o eco da família, o peso do sangue. Então, o twist. Um mês depois, numa audiência no tribunal, vi mamã na galeria, sozinha, rosto envelhecido 10 anos. Após, aproximou-se, Ana. Pai teve outro enfarte. Culpa tua, diz ele. Mas eu sei, culpa nossa. Eu congelei, coração apertado. E agora? Vem vê-lo. Por mim. Fui ao hospital em Évora, corredor cheirando a desinfetante e desespero. Papá na cama, tubos como veias artificiais. Filha, murmurou. Perdoa-nos. Perdão. A palavra pesava como o sino da catedral. Sentei-me, mão na dele, calejada mas frágil. Não perdoo. Mas fico. Ele sorriu fraco, e algo quebrou, não ódio, mas muralha. Beatriz saiu em condicional semanas depois, banida de Lisboa, enviada para o Algarve com supervisão. Os pais. Silêncio culpado, mas chamadas semanais, frágeis como oliveiras no vento. Eu reconstruía, promoção no tribunal, um livro sobre traumas familiares em planeamento. Mas a noite trazia sonhos, enterrando Beatriz no olival, acordando suada, o gosto de terra na boca. A vingança não acabava, evoluía, um fado eterno. A primavera irrompeu em Lisboa como uma acusação, jacarandás roxos manchando as ruas do Príncipe Real como sangue diluído, e eu, Ana Sofia Ribeiro agora, pisava neles com botas novas, firmes, mas o solo ainda tremia sob os pés. O divórcio da família, porque era isso, um divórcio amargo, deixara feridas abertas. Beatriz no exílio algarvio, trabalhando num bar de Tavira como empregada, sem glamour, o Vasco evaporado como névoa matinal no Guadiana, os pais em Évora, papá recuperando devagar, mamã costurando silêncios em vez de vestidos. Eu visitava-os mensalmente, comboios regionais balançando como berços partidos, mas as conversas eram minas. Como está a Beatriz? Perguntava mamã, olhos baixos. Lutando, respondia eu, seco. Como todos nós. Papá grunhia a aprovação, mas o ar estava carregado de não ditos, o roubo, a prisão, o meu novo nome como uma tatuagem de rejeição. No trabalho, florescera, casos de alto perfil, defendendo imigrantes em Mafra contra explorações laborais, voz ganhando força nos tribunais de Sintra. Mas o fantasma seguia, colegas sussurravam a irmã da fraude, e eu sorria, dentes afiados, provando valor em verditos ganhos. Doutora Sofia, a terapeuta, cutucava, a raiva é âncora, Ana. Solta. Soltar. Eles não soltaram. Então, transforma. Em arte, em legado. Arte. Comprei um caderno de cor em Mafra, enchendo páginas com fragmentos. A família é um vinho, alguns envelhecem bem, outros azedam no barril.
enviava excertos anónimos para o Expresso, colunas sobre dinâmicas tóxicas, ganhando pseudónimo como A Sombra da Irmã. Então, o regresso de Beatriz. Uma carta de Tavira, caligrafia trêmula, mana, estou limpa. Terapia, emprego honesto. Quero compensar. Posso vir a Lisboa. Ver os pais contigo. Hesitei, o Tejo à janela do apartamento lambendo margens como língua faminta. Convidei-a, não por fraqueza, mas curiosidade, como um cirurgião dissecando uma ferida velha. Ela chegou de autocarro, mochila gasta, rosto magro, olhos verdes opacos como vidro fosco. Encontrámo-nos num café em Alcântara, o sol batendo nas docas como holofote impiedoso. Ana. Obrigada. Tu salvaste-me, cortando o laço. Salvei? Eu quase te destruí. Não. Eu me destruí. O parasitar era medo, de ser nada sem ti. Palavras como bálsamo, mas eu provava, provas, Beatriz. Não palavras. Ela assentiu, entregando envelope, reembolso parcial, 5.000 euros de poupanças do bar, carta de renúncia ao meu antigo emprego, até um pedido de desculpas gravado em vídeo, para o tribunal se preciso. Impressionei-me, mas a desconfiança era armadura. Bom começo. Mas devagar. Os pais souberam, chamando em júbilo, vês, Ana. Família uné. Eu ri, amargo, uné ofer. A reconciliação era frágil como rendas de Vila do Conde. Beatriz mudava-se para Lisboa temporariamente, quarto alugado em Arroios, emprego num call center de seguros. Visitava os pais connosco, jantares tensos onde papá contava histórias de ferreiro, mamã servia sopa da pedra, e nós, irmãs, trocávamos olhares, não de ódio, mas vigilância. Mas o passado mordeu. Uma noite, após fada em Madragoa, Beatriz bêbada confidenciou: eu usei o teu nome porque te odiava um pouco. Tu eras tudo o que eu queria ser, independente, forte. Os pais viam-te como modelo, mas mimavam-me por pena. Pena. A revelação acertou como murro. Eles mimavam-te por preguiça, Beatriz. Não por amor. Ela chorou, e eu abracei, primeiro toque em anos, rígido como pau-ferro. Talvez. Mas agora, eu luto. Acreditava. Metade. A outra metade planeava saídas, cópias de documentos, alertas no banco. Vingança não era mais lâmina, mas escudo. Então, o catalisador, papá piorou, pneumonia no hospital de Évora. Voamos juntas, avião low cost tremendo como nervos expostos. Na UTI, tubos zumbindo, ele acordou, vendo-nos de mãos dadas. Minhas filhas. Perdoem-se. Mamã soluçava ao lado, e algo se deu, eu beijei a testa dele, salgada de suor. Perdoo, pai. Mas lembro. Beatriz seguiu, voz rouca, eu também. Por tudo. Ele faleceu nessa noite, coração parando como relógio antigo. Funeral no cemitério de Évora, sob ciprestes chorosos, terra alentejana engolindo o caixão como olival faminto. Lágrimas fluíram, minhas, de mamã, até de Beatriz, genuínas pela primeira vez. Herdança. Casa dividida, eu ficava com a urbana, ela com a de campo. Mas o testamento tinha cláusula, para as filhas se unirem, ou percam tudo. Ironia cruel. Mamã explicou, olhos vermelhos, ele queria paz. Paz. Aceitámos, vendendo partes para caridade, eu escolhi abrigos para mulheres abusadas, Beatriz concordou. De volta a Lisboa, a teia descia-se nova, jantares semanais, Beatriz ajudando no meu livro, eu a ela com CV honesto. Mas noites traziam dúvidas, e se fosse ciclo? Parasita renascendo. A resposta veio num sonho, enterrando não o corpo dela, mas o ódio, no olival. Acordei resolvida, vingança cumprida não era destruição, mas equilíbrio, como o Tejo, fluindo sem parar, mas contido por margens. Ainda assim, vigiava. Porque em Portugal, o fado ensina, o amor familiar é eterno, mas o perdão, frágil como vidro de murano. O verão retornou a Lisboa com fúria vingativa, sol escaldante transformando o asfalto do cais do Sodré em frigideira, e eu, Ana Sofia Ribeiro, 30 anos agora, caminhava por ele como uma sobrevivente de naufrágio,
sal nas veias mas proa firme. O luto por papá assentara como poeira alentejana, cobrindo tudo num véu cinzento, mas Beatriz e eu, improvável dupla, navegávamos as águas turvas da redenção. Mamã ficara em Évora, costurando memórias em vez de panos, visitas dela a Lisboa como bálsamos intermitentes, trazendo queijos de serpa e histórias que não feriam. Beatriz mudara, ou assim parecia, curso noturno em gestão hoteleira na Universidade Lusófona, estágio num boutique-hotel encheado, salário próprio que pagava o aluguel em arroios sem gemidos. Olha, mana, disse ela uma noite, estendendo ao larito como troféu. Meu. Sem ti. Sorri, genuíno pela primeira vez, bom. Continua. Nós ríamos agora, em bares de petiscos no Bairro Alto, vinho verde gelado suavizando arestas. Ela contava do bar em Tavira, noites de sardinha assada e corações partidos, eu do tribunal. Hoje, ganhei um caso de herança disputada. Família partida, como nós. Ironicamente unida, ela piscava, e o ar aliviava. Mas o passado era um tubarão submerso, espreitando. Uma manhã, e-mail da PJ, encerramento de caso. Acordo extrajudicial aceito. Sem antecedentes para B. Mendes. Acordo que eu negociara, reembolso total, serviço comunitário para ela. Alívio, mas vigilância eterna. Mamã ligava, vês. Deus cura. Deus ou tempo. Eu apostava no último, como o Douro esculpindo vales. O clímax veio no aniversário de mamã, festa em Évora na casa de campo, olival florescendo, abelhas zumbindo como fofoqueiras. Convidámos primos de Beja, tias de Montemor, um banquete de porco preto e ensopado de coelho, fado ao vivo de um tocador local, voz rouca cantando, ai, esta gente que me dói. Beatriz e eu cozinávamos juntas, mãos em farinha, rindo de queimar o arroz. Lembras quando eu roubava as tuas sobremesas? Ela perguntou. E tu vomitavas depois. Karma precoce. Ela parou, colher no ar. Sinto muito, Ana. Pelo roubo, pela identidade. Pelos pais te machucarem por mim. Eu parei também, cebola ardendo nos olhos, ou lágrimas. Eu sei. E perdoei. Mas não esqueço. Ela assentiu, abraçando-me, nem eu. Mas sigo em frente. A festa fluiu, danças em círculo, vinho do Alentejo fluindo como rios subterrâneos. Mamã, no centro, olhos brilhantes, as minhas meninas. Juntas. Mas ao anoitecer, sob o olival, Beatriz puxou-me de lado, voz baixa, mana, há algo. No Porto, antes da prisão. Eu planeei mais. Um seguro de vida no teu nome, para o Vasco herdar-se. Algo acontecesse. Meu sangue gelou como o Tejo em inverno. O quê? Não fiz. Mas pensei. Por ciúme puro. Ciúme. A raiz podre. Porque dizes agora? Para acabar. Sem segredos. Eu inspirei o ar noturno, estrelas como olhos julgadores. Obrigada. Mas se houver mais? Não há. Juro pela avó. Acreditava. Abracei-a sob a lua alentejana, o olival testemunha silenciosa do enterro final, não de corpos, mas de ódios. Meses depois, lancei o livro, Teias de Sangue, Traição Familiar em Portugal Moderno. Apresentação no Livraria Bertrand, chiado lotado, Beatriz na primeira fila, aplaudindo. Assinaturas fluíram, críticas no Diário de Notícias, um testemunho cru, como fado sem véus. Mamã veio da apresentação, orgulhosa, o teu pai sorriria. Ele sorriria. E Beatriz? Mandou flor, para a escritora que me cortou e me salvou. Eu sorria de volta, mas o escudo permanecia. Em Portugal, onde o saudosismo tece redes, a vingança não era fim, mas lição, corta o parasita, mas planta sementes de crescimento. Agora, caminho pelo Tejo ao amanhecer, sol nascendo como promessa. A família. Remendada, frágil, mas minha. E eu. Inteira, com cicatrizes como medalhas. O fado continua, mas eu canto mais alto.